Então, nós estávamos terminando o estudo da Aliança Mosaica e faltava realmente pouco para terminar, mas sendo que já tinha ultrapassado tantos minutos, eu parei onde estávamos. Então, vou voltar um pouquinho, vamos ver as proibições, né, para entender melhor o objetivo do sábado. Lembra qual era o maior, principal objetivo do sábado? Descansar. Descansar. E a Aliança Mosaica realmente era o quê? Fazer separação, para que Israel ficasse uma nação distinta, diferente, né? Separado. Então as proibições, nós vimos que proibir sair do seu local, e até hoje não pode viajar, né? Mas eu estava notando que, lembra, nós entramos no assunto do, talvez está aqui, opa, esse não vai andar, agora pode. Vimos versículo 29, vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E esse então vai até hoje. Os judeus mais ortodoxos não vão sair da casa ou de um certo número de quarteirões. Vimos semana passada, né, a distância do caminho de um sábado, e notamos que o Monte das Oliveiras ficava dentro da distância. Morando em Jerusalém, você podia sair, chegar até Monte das Oliveiras e voltar, né? Mas além disso, era mais do que, né? Era 1000 côvados. Lemos isso em Números, capítulo 35, versículos 1 a 4. Era também proibido acender fogo. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. E hoje ainda dá problema para alguém que mora em apartamento, né? Há judeus que ficam me esperando até outra pessoa vai subir ou descer para então pegar elevador. Em Israel, os elevadores, a maioria, funcionam direto, parando cada um e descendo, para ninguém precisar fazer aquele faísca para acender. Mas realmente, cada mudança faz uma faísca, né? Proibido trabalhar no sábado. Vimos em versículo 10. Mas o sábado, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem no teu servo, nem na tua serva, nem no teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então, proibido trabalhar. Proibido apanhar lenha. Então, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia do sábado. E se me lembro, nós lemos isso. A lei matava. E esse homem morreu. Proibido levar ou carregar cargas. Jeremias 17, versículo 21. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia do sábado, nem nas introduzais pelas portas de Jerusalém. E vimos também em Amós, capítulo 8, versículo 5, ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís
os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolorosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo? Vimos também, fomos para Neemias, e lá também Neemias notou que cada sábado os comerciantes entravam na cidade, montavam suas barracas e fez uma feira normal. E os judeus estavam lá fazendo as compras e também provavelmente tinha barracas também. E que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado. No 7º ano deixaríamos descansar a terra e perdoaremos toda qualquer cobrança. Enfim, se lê, vai ver que eles fecharam as portas e não permitiram essas pessoas entrar. Eles ficaram meio chateados, mas observou a lei. Hoje em dia em Israel, ônibus não anda em nenhuma parte do país. Ônibus não anda. Podia ver também em Neemias 13, versículos 15 e 19. Se lembra, nós lemos isto, mas nós não vamos continuar aqui. Nada foi dito sobre adoração corporativa. O que quer dizer isto? Adoração corporativa. O que é adoração corporativa? Reunião. Uma reunião, e o que acontece? Para adorar a Deus, oferecer sacrifícios. O único tempo que podia achar adoração corporativa era durante as festas. E mesmo assim, por exemplo, Páscoa, ou Pesach, não houve nada no templo de adoração no sentido, todo mundo estava trazendo seu animal para ser sacrificado, abatido e preparado, e depois levado para casa. Não houve canções, não houve nada, não houve pregação, não houve durante as festas pregações. Os levitas estavam lá no templo fazendo o que eles precisassem. Não houve. Procura no Velho Testamento, não vai achar. Não existia. Como nós pensamos hoje. Todo mundo reunindo numa igreja, num local, para adoração. Não tem. Em Neemias, e Esdras, depois do cativeiro, podemos encontrar algumas reuniões. Uma vez, Esdras ficou em frente de todo mundo, lendo a palavra, e todo mundo estava lá. Uma adoração corporativa. Eles ouvindo, escutando a leitura, logo chorando, arrependindo dos pecados, ouvindo pela primeira vez o que a lei realmente diz, né? Mas em locais, até aquele tempo nem tivesse sinagogas, os levitas tinham sim, foram encarregados para ensinar o povo. Mas lembra, eles estavam espalhados entre as 12 tribos, em certas cidades, e lá eles podiam ensinar, mas não era assim, não ouvimos nada acerca disso, se realmente acontecia.
Na lei de Moisés, o sábado era um dia de repouso e de sessão, não um dia de adoração corporativa. Todo mundo ficava na sua casa. Não podia trabalhar. Descansava. Os serviços, como eles chamam na sinagoga em vez de culto, os serviços da sinagoga de sábado encontrados no Novo Testamento se originaram com o cativeiro babilônico, não com a lei de Moisés. E é isso que vocês não viram semana passada. Era aqui, antes dessa que nós tínhamos parado. E tem algum comentário, alguma pergunta? Eu ia comentar essa parte que no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo segue pregando o Evangelho, você vê muito essa expressão que ele ensinava nas sinagogas aos sábados. E antes de chegar nessa parte ficou na minha mente, caramba, mas no Novo Testamento é proeminente essa questão de que no sábado eram reunidos na sinagoga para ensinar a palavra. Quando os israelitas voltaram para Israel, voltando do cativeiro babilônico, a maioria não sabiam como adorar a Deus, não sabiam como levar um sacrifício e qual, né? Então Esdras montou uma escola, mais para ensinar os próprios levitas e também os sacerdotes. Mas tinha tanta gente interessada em saber, o povo geral vieram para assistir. E com os ensinos, e vamos dizer, era uma escola, saindo da escola, espalhavam no país inteiro e assim começou as sinagogas, um lugar local para aprender a Bíblia. Todo mundo estava querendo aprender a Bíblia. No Velho Testamento ninguém estava querendo realmente aprender a Bíblia. E houve problema de idolatria e tudo, né? Mas quando chegamos depois da era do cativeiro, o povo é mais dado a adorar Deus. Talvez de maneira errada, mas adorando o Deus de Israel, né? E então essas escolas e sinagogas serviam. Então quando voltaram para a terra, eles quiseram um local. Então esse serviço, culto, tempo de adoração, leitura bíblica, talvez canções, e houve canções. A gente lembrava os levitas, né? Lembravam as canções que foram cantadas no templo. Então todo mundo aprendia e ficava. Então cresceu essa adoração corporativa. Então, onde judeus moravam no mundo, logo eles procuravam ter uma sinagoga. E outra razão para a sinagoga: tem que estar perto onde eu moro. Por quê? Eu só posso caminhar uma certa distância. Então os judeus geralmente congregavam em certo bairro, tendo muitos judeus talvez em outro bairro, mas tinha outra sinagoga. E então quando Paulo foi visitar as cidades, ele sempre foi à sinagoga, né? Porque lá tinha a palavra. E é interessante, houve muitos gentios interessados em saber o que o Deus de Israel ensinava. E na sinagoga houve, como hoje, as leituras e as explicações. Hoje em dia a explicação é
é mais do comentário sobre comentário da Bíblia e realmente não vendo como nós cada versículo e infelizmente. Pastor, uma curiosidade assim, bem rápida. A lei, né, era aplicada nos israelitas, né? Mas tinha estrangeiros morando dentro do país, ou dentro do povo arraial, né? E o que acontecia com eles, eles também tinham que cumprir a lei, mesmo estando dentro do arraial. Em Israel, a pressão é mais forte. Eles tinham que, né, obedecer. E quem sabe se eles tivessem tentado fazer algum mercado, os judeus ignoravam. Então não dava. A não ser que tivesse um bairro, um lugar onde tinha muitos gentios. Mas realmente não acontecia. Em cidades cheias de gentios, outra coisa, talvez. Mas agora, no mundo inteiro, onde o judeu morava, ele era um povo separado. Então, os gentios notaram, puxa, eles não trabalham no sábado. Não faz isso, não faz tal. E talvez ficaram bem interessados e então assistia os serviços, os cultos, assistindo os cultos, ouvindo a palavra. Eu quero ser um judeu. Então, o processo de se tornar judeu era imediatamente para os homens o quê? Circuncisão. E agora obedecer a lei. E lembra, a circuncisão indicava que você ia observar as leis mosaicas, as leis de Deus, né? Então isso. Tá bom. Obrigado. Mais pergunta? Comentário? Uma coisa que me chama a atenção é que os argumentos dos sabatistas, dos adventistas do sétimo dia, é que o apóstolo ele ia às sinagogas no sábado no sentido de cumprir a lei, de cumprir o sábado. Na verdade, como o senhor disse, muitos gentios estavam interessados em conhecer o Deus de Israel, e ali era uma ocasião sadia de se pregar o Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver, para você ver como eles usam um ponto particular para dar vazão às heresias dele. Não tem nada a ver. O apóstolo queria mesmo era pregar o evangelho, não cumprir o sábado. Embora não fosse um dia de total inatividade, seria um dia de descanso e refresco do trabalho regular dos outros 6 dias. E isso era o sábado. Embora o descanso em si possa ter sido um ato de adoração, a adoração corporativa no sábado não era um fator no Antigo Testamento. Não era. Não existia. Ensinar, podemos olhar nesses versículos sobre a responsabilidade dos sacerdotes e levitas. Alguém leia para nós, bem alto, Levítico capítulo 10, versículo 11. Levítico capítulo 10, versículo 11. Eu posso ler. Para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Agora, esses ensinos não aconteciam no sábado. Podia acontecer qualquer dia, qualquer hora. E era um homem e algumas crianças, ou talvez
uma família ou alguns homens que queremos saber mais, pode nos ensinar? Então, né? Mas não era no sábado. Até o levita, fora do seu tempo de servir no templo, também observava. Agora vocês entendem que no sábado, no templo, os sacerdotes e levitas estão trabalhando mesmo, mexendo com fogo e tudo, mas isso era a parte, isso era necessário, mas fora do templo, não. Então, vamos para Deuteronômio. Alguém lê para nós, capítulo 33. E precisando, poderemos também ler versículos antes e depois, dependendo do contexto. Mas eu acho que esses versículos apenas nos ajudam. Deuteronômio agora, 33. Quem quer ler para nós? Ok? Ismael. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e holocausto sobre o teu altar. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, né? Então, está falando sobre as bênçãos para os tribos, e uma bênção é que eles podiam ser ensinados. Agora vamos para 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Versículo 23. Quem quer ler agora? Okay. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei um caminho bom e direito. E aqui Samuel está falando ao povo, relatando a responsabilidade que ele tinha toda a sua vida. Tem comentário? Então vamos para Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. E lembra que chegando em Esdras, estamos saído da Babilônia, e estamos de volta na terra. E capítulo 7, versículo 12. Quem vai ler? Posso ler? Artaxerxes, rei dos judeus, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. O que podemos notar desse versículo? Sobre ensinar. Sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus. E o que é um escriba? O que é um escrivante? Alguém que escreve. Para ter ensino, precisa de livros. O livro. E naquele tempo tinha escribas. Durante o tempo no Babilônio, tinha homens copiando para não perder. Ok? Então, termina essa parte. E
vamos agora para a aliança davídica. E vamos para 2 Samuel, capítulo 7. Segundo Samuel, capítulo 7. E para pegar o contexto, vamos começar com o versículo 1. Ok? Quem quer ler? Vamos cada um ler 2 versículos. Tá? Então vamos começar com Guilherme e depois Damião, Ismael, Boaz, Luciano. 2 versículos cada. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Damião. E disse Natã ao rei: Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu que naquela mesma noite, e a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Ismael. Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da manhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Luciano. E fui ter contigo, e fui contigo, por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome de grandes que há na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei e prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Então, o desejo de Davi de construir uma casa para o Senhor prepara o palco para uma das passagens-chave nas Escrituras relacionadas com a vinda do Messias. Em 2 Samuel, capítulo 6, vamos lá, versículos 15 a 17, vemos Davi finalmente tendo sucesso em trazer a arca de aliança, ou da aliança, para a cidade de Jerusalém. E nós lemos aqui: assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical,
a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração, e introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe amara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Se lembrar toda a história, houve um problema, né? Alguém morreu por tocar, olhar por dentro, e Davi até ficou com medo, e a arca ficou no meio do caminho para Jerusalém, e ficou lá um tempão, e finalmente ele, com certeza também, conversando com os sacerdotes, e eles descobriram qual é a maneira correta de carregar a arca. Então foi feito tudo correto. E chegando, houve muitos holocaustos e ofertas, e diz aqui ofertas pacíficas perante o Senhor. Lembra, tem 5 tipos de ofertas, e era a maior, holocaustos e pacíficas. Aparentemente, no dia seguinte, ou pelo menos não muito depois disso acontecer, enquanto Davi estava em sua casa, e sua casa era ricamente imobiliada, e a Bíblia diz que era tudo com cedro, madeira, né? Tem pessoas que gostam muito de madeira, eu gosto de madeira, eu gosto de ter madeira à vista, né? E com tapeçarias e tudo nas paredes. Ele tinha uma casa ricamente mobiliada, e ele estava sentado. Eu posso imaginar ele lá sentado, com a alegria que agora a arca está na cidade, e ele olhando, né? E logo olhando para toda a sua casa. Eu moro numa casa tanto, obrigado, Senhor, mas Senhor, tu, Senhor, numa tenda. Então eu vejo, ele convidou o profeta Natan para conselho. Ele estava contemplando o fato de que a arca estava em uma tenda, e que ele mesmo tinha preparado especialmente para ela. E lembra que tenda geralmente é uma moradia permanente, né? Não, temporária. Então, nós lemos já versículos 1 a 3 do capítulo 7, o que aconteceu, né? Ele chamou Natan. Natan chegou, e Davi introduziu o assunto de alguma maneira. Olha, está vendo que Deus tem me dado? Tem me abençoado muito. Mas outro dia chegou a arca, mas está numa tenda, um lugar humilde. O Deus do céu, o Deus da criação, meu Deus, nosso Deus, está numa tenda, né? E eu quero construir. Eu acho que ele não fez comparações com as outras religiões e os templos que existiam, porque todo mundo sabia que os ídolos, os deuses sempre tinham os locais para sacrifícios e também templos. E aqui o Deus de Israel, o Deus único, verdadeiro, está numa tenda. Está errado. Deve ser outra maneira, né?
não é errado. Deus sempre nos demonstra humildade, especialmente em nos salvar. E o próprio tabernáculo é tudo dentro, tudo mencionado na Bíblia, na construção e tudo. Cada coisa aponta ou a pessoa ou obra do Senhor Jesus Cristo. Mas a tenda existia. Aquelas cortinas e tudo que vai em redor provavelmente não existia mais. Depois de centenas de anos. E o rei Davi trouxe a arca. Né? E ele disse, o que você acha? Eu quero construir uma casa ao Senhor. Natan, raciocinando, vendo como Deus tinha abençoado muito e muitas vezes, né, ele tinha visto pessoalmente essas bênçãos. Davi já está estabelecido o rei, né? Ele diz, vai fazer tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Isso é verdade, o Senhor era contigo, com ele. Mas saindo da presença, Davi contente, Natan louvando também a Deus, aquela noite o Senhor vem falar com Natan. E então vemos que Deus decide intervir. E mandou essas palavras, versículos 4 a 11, que já temos lido, né? Com essa pergunta, eu já mandei alguém fazer isso? Não. Mas no tempo certo, eu tenho certeza que Deus tinha plano, como Ele tinha plano para ter o tabernáculo, tinha também, Deus tinha, anos atrás, no tempo de Moisés, já determinou selecionar ou escolher um certo local para adoração, um lugar permanente. Agora está chegando o tempo, mas ainda não chegou, né? Por que não chegou? Lembra que Davi era novo ainda, mas ele era um homem de guerra. E antes de fazer uma construção, especialmente naquele tempo, é melhor arrumar tudo da construção antes de construir. E então Deus relembra como tinha adorado, abençoado Davi, e que não estava exigindo isto, mas podemos saber que ele está contente. Mas ele diz, por que não me edificais uma casa de cedro? Eu nunca pedi isso. E agora, pois, continuando a leitura lá do capítulo 7, Deus lembra Davi que ele estava com ele. Eu fui contigo, por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti. Fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Tudo isto, né? E Deus diz, preparei lugar para o meu povo, a terra de Israel, para Israel. E eu plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, né? E desde o dia em que eu mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Olha, interessante. Deus estava querendo fazer uma casa e Davi
aprenda agora que Deus quer fazer casa para Davi. Agora, essa palavra casa, o que vocês entendem? Uma morada. Davi já tinha morada. Ele estava dentro da sua casa que tinha construído. Opa! O que quer dizer casa aqui? Penso que estava querendo se referir a estabelecer A sua família. Casa. Casa. Assim. Né? A mensagem de Deus através do profeta Natan é chamada de aliança davídica, em que Deus vai estabelecer uma casa para Davi. É uma expansão e um esclarecimento da promessa de Deus para Abraão. O sinal desta aliança é um filho. Vamos ler primeiro versículo 12. Versículo 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentro da tua descendência. Essa palavra quer dizer, pode também ser traduzido semente. Então, alguém fisicamente saindo de Davi, nesse sentido, né? A tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Então, haverá um certo descendente que nascerá, mas depois que Davi morrer. Agora vamos para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. E veremos isso. Como foi entendida. Lucas capítulo 1. Versículos 30 e 33. Vamos ver aqui, né? Aqui o anjo do Senhor está falando com quem? Maria. Em versículo 30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Ela estava com medo nesse momento. Por quê? Nunca tinha aparecido um anjo perante ela. E não era costume naquele tempo encontrar um anjo. Com medo. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Yeshua, salvação, Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora nota a palavra casa aqui. Jacó tem casa. E não está referindo à tenda onde ele morava no tempo em que ele morava. Está falando sobre o quê? Sua família. Ele tem casa. E aqui está falando sobre esse filho, por nome Yeshua, Jesus, o Salvador. Vamos para capítulo 2. Versículo 12. E isto vos será por sinal. Esse sinal seria dado a quem? Ou foi dada a quem? Eu não estou lendo o contexto, mas
pastores. Deu um sinal, vai dar um sinal, vai achar um sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deitado em panos, panos aqui não é a roupa normal para recém-nascido. O que é isso? Alguém sabe? É a palavra que é usada mais para quando alguém tem morrido e envolver, preparando para a morte. E agora ele está em panos, deitado numa manjedoura. Então os pastores foram, e esse seria então realmente um sinal. O menino deitado assim. Olha, vai morrer, não quero. Vai morrer. Para nós. Esta aliança continuará para sempre. Já vimos umas profecias acerca disso e a promessa, vamos ver mais. Esta aliança foi dada ao rei Davi por meio do profeta Natan em Jerusalém. À medida que estudamos, descobriremos que existem dois aspectos para esta aliança. Alguém, por acaso, pode adivinhar ou sabe quais são os aspectos desta aliança? Realmente é uma profecia. Uma coisa interessante acerca de profecias. Um aspecto futuro e um aspecto presente. E quando nós lemos, nós vamos ver que a ordem apresentada é muito interessante. E não é a ordem que normalmente assumiríamos. Notou qual é a ordem? Futuro e depois presente. Quando Deus fez isso com Davi, ele já era um rei e reinava sobre o povo de Deus, sobre Israel. Poderíamos pensar que o presente viria antes do futuro, quer dizer, contando tudo isso, eu ia falar sobre o presente primeiro e depois para o futuro. Mas não é assim que o Senhor, por meio do profeta Natan, o apresenta. Além disso, como acontece com muitas profecias, há detalhes que têm partes a serem cumpridas no futuro imediato, bem como partes a serem cumpridas em um futuro bem distante. E Deus está querendo relatar das coisas bem do distante primeiro e depois voltar para as coisas no futuro mais perto. Isso é o que é conhecido entre os estudantes da Bíblia como a lei da dupla referência. A lei da dupla referência, ou múltiplo cumprimento da profecia. Na Bíblia encontramos muitas aplicações deste princípio. Muitas profecias estão assim. Os profetas falavam constantemente de um evento local ou atual e, sem dar qualquer indício de uma mudança de cenário, começaram a descrever um mais remoto e um maior que transcendia de longe a situação que deu origem à previsão. Este princípio é muito usado no mundo de hoje, com o uso de tecnologia e vídeos, onde uma imagem é usada e em seguida, com o efeito de dissolvência, e uma outra imagem é lenta ou rapidamente sobreposta à primeira, e a primeira desaparece de vista. Quando o primeiro desaparece,
O segundo está totalmente visível. Eu estou usando esse efeito aqui. Aqui passou, mas de vez em quando eu uso aquele dissolvência, né? Dissolver, fade, qual a palavra melhor usar. Mas os profetas frequentemente combinavam uma predição relativa à primeira vinda de Cristo com outra predizendo o segundo advento. É preciso dominar essa regra se quisermos entender as mensagens dos profetas. Algumas partes parecem um pouco confusos à primeira vista, mas com o passar do tempo e mais explicações sobre o assunto, outras profecias, o que não está claro sempre é esclarecido. Descobriremos que isso é verdade ao estudarmos esta aliança. Então, agora vamos ler versículos 12 a 17. Agora, fiquem lembrando sobre o que eu tenho falado. Eu quero, vamos voltar, sim, eu preciso voltar também para a 2 Samuel. E eu quero, antes de começar a ler, relembrar vocês o que Deus disse para Davi no último frase do versículo 11. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Ok, então vamos ler. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém na tua casa, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu reino será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Então lemos versículos 12 a 17. Okay. Então vamos terminar em 5 minutos, tá? Sendo que esta profecia tem 2 aspectos, e que o próprio Deus, através do profeta Natan, apresenta o aspecto futuro primeiro, nós a estudaremos seguindo essa mesma ordem. Veremos que há 4 promessas. Agora, o que vocês entendem até agora sobre o futuro rei? Sem ter lido ainda. Deus vai estabelecer casa, família. Que será da descendência de Davi. E tem que saber, Davi já é casado, ele já tem filhos, mas Salomão não tinha nascido ainda, nem seu irmão Natan. Davi não estava casado com Batseba ainda.
mas ele já tem, se me lembro, 3 esposas e chegando a talvez 5 ou 6 filhos. Inclusive o mais velho que tentou tirar o reino. Quem? Não. Ele tem outro. Depois, antes que Salomão foi... Verdade. Antes de Salomão, lembrou, quando Batseba vem até ele na velhice falar sobre Salomão, teve um outro irmão, mas não Absalão. Absalão foi mais uma pleita mesmo. Mas quem era? Não estou lembrado agora. Não estou lembrando. Começa com letra A. Pode procurar. Caramba, vamos lá. Pai. Esse não ficou na minha cabeça porque eu lembro, mas Pode procurar. Obviamente, deve estar... Procura em primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Caramba. Adonias. Né? Ok. Então, Davi tinha já família, já tinha descendência, mas esses não estão dentro do quadro. Por quê? Porque, vamos ler versículo 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entradas, estabelecerei o seu reino. E realmente temos que terminar. Vamos encerrar a oração. Tá? Obrigado, Pai, pelo privilégio de orar, o privilégio de estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que nos dirija em todas as nossas dias, no nosso dia a dia, nossas vidas, para sempre Te procurar, Te honrar, Te glorificar. Obrigado mais uma vez, Pai, por ter Tua Palavra, onde podemos estudar, ver como Tu tens trabalhado, agido e como podemos também viver. Obrigado por esse estudo sobre a aliança davídica. No nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos. Amém. Então hoje nós vamos terminar nessa hora e semana que vem vamos continuar no estudo da aliança davídica. Obrigado.